Olá, graça e paz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você obedeceria alguém que diz assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Bem, meditando no capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vamos ver ali sendo narrado o momento em que Jesus está dentro da sinagoga ensinando a sua lei, a sua doutrina. E os judeus começam a se maravilhar e chegam a declarar assim, que ele ensinava não igual aos escribas, ele ensinava com autoridade. Bem, o que é ensinar com autoridade? Eu fico me perguntando como alguém que ouve uma frase dessa não para agora analisar a sua maneira de viver. Porque quando os judeus dizem que Jesus, ou seja, eles estão maravilhados porque Jesus está ensinando as doutrinas dele, e o próprio povo que ali obedecia aos escribas e aos fariseus declaram que Jesus não ensinava como os escribas, mas ensinavam com autoridade, isso faz com que a gente pare para pensar e realmente aprenda que a autoridade não é mandar as pessoas fazer. A autoridade vem com a prática. Os escribas, eles escreviam a lei, eles conheciam de toda a autoridade, eles eram mestres, eles ensinavam as leis, porque eles também escreviam as mesmas. Mas o povo que estava ouvindo Jesus pregando disse que Jesus não pregava como os escribas, mas pregava, ou seja, falava e ensinava como alguém que tinha autoridade. Logo se entende que os escribas ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Já Jesus ensinava com autoridade, porque antes mesmo de ensinar, ele vivia aquilo que falava, ou seja, a vida de Jesus era coerente com o que ele levava de ensinamento. Não adianta querer se enganar ou tentar enganar outras pessoas quando a minha conduta não condiz com as palavras que saem da minha boca. Nós temos vivido dias difíceis, onde o evangelho está sendo pregado por muitos, porém as suas condutas, ou seja, a sua maneira de viver, aquilo que eles expressam, a forma como eles agem, reagem, eles em nada têm a ver com Jesus Cristo. E como é difícil ensinar hoje em dia para alguém o evangelho de Jesus e falar que o evangelho é confronto, que o evangelho é espada, que o evangelho é renúncia, quando existe pessoas que estão ensinando que o evangelho é fácil, que não precisa negar a si mesmo, que você basta estar na igreja, levantar a sua mão, passar pelo batismo, não precisa de uma escola bíblica, não precisa ler Bíblia, não precisa estudar a palavra de Deus, não precisa crescer na graça e no conhecimento, basta levantar uma das suas mãos, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, devolver os dízimos, ofertar e tá tudo ok. Mas não é assim. Para ter autoridade é necessário praticar. E alguém só consegue praticar a palavra de Deus se o mesmo clamar ao Espírito de Deus para que lhe ajude. Porque o Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo não se encaixa esse ditado popular: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, o Senhor não nos chamou para sermos como sepulcros caiados, como ele mesmo disse que eram os fariseus. Mandavam, ensinavam, ditavam, porém não praticavam. Para seguir Jesus é como ele mesmo declara: precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Muitas vezes fazemos do outro a nossa cruz, quando na verdade a nossa cruz é negar a nós mesmos, os nossos desejos, os nossos ímpetos, aquilo que a carne anseia, aquilo pelo qual a carne grita. Deixar isso de lado, abandonar a concupiscência da carne e agora se inclinar para a voz de Deus e guiado pelo Espírito dele, avançar na graça
e no conhecimento. Quando eu medito nas Escrituras, quando eu paro para orar, quando eu dedico dias para jejuar, para ouvir de Deus, eu estou ali tomando a decisão de mortificar a minha carne para me encher mais do Senhor. Mas muitos hoje estão ensinando ao contrário. É um evangelho de facilidades, que não precisa haver renúncia, quando a palavra de Deus vai dizer que a Bíblia é comparada a uma espada. E a espada não é uma flor. Espada, ela corta, ela fere. Mas o mesmo Deus que causa ferida é o mesmo Deus que a sara. Eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem, a parar e despertar. Qual tem sido a sua conduta? Aquilo que sai da sua boca é coerente com as suas práticas? Ou seja, você ensina o evangelho, mas você vive? Ou você está semelhante aos escribas? Porque Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Que o Senhor muito nos abençoe. Amém?